No dia 22 de setembro de 2004, estreava na TV Mundial uma das melhores séries da história, se não a melhor, que é Lost. E esse ano a série faz aí 18 anos da estreia. E para comentar sobre a série, para lembrar de alguns momentos marcantes, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e a gente está aqui hoje para responder. A gente quem? Eu e a Ju. E para começar aqui, antes de qualquer coisa, eu tenho uma pergunta para você, Ju. Mas já? Sim. Então tá. O que um boneco de neve disse pro outro? Tem cheiro de cenoura. É isso aí. Se você lembra disso, você assistiu Lost direito, então vamos agora relembrar aí momentos marcantes de Lost. Espero que vocês curtam, fique o vídeo inteiro aí, beleza? Vamos pro vídeo. Lost é uma série que, assim, se você for listar momentos marcantes, a gente vai ter aí um vídeo de 65 horas ou 108 horas. E a gente escolheu o que vocês mandaram lá nas caixinhas. A gente vai falar numa ordem, mais ou menos, até de preferência, e também numa ordem de mais citados, né? Então, algumas cenas, alguns momentos, vocês lembraram mais. Então, a gente vai escolher aí por esse caminho. E o primeiro momento que a galera lembrou mais, assim, foi qual, Ju? Ó, a gente vai começar falando do Walkabout, o episódio do Locke, que deve ter sido, assim, na minha opinião, pelo menos, o primeiro momento em que Lost mostrou o que ele vinha fazer nas nossas vidas. Aquele impacto. Nossa, foi demais. E já trouxe também um primeiro jargão, assim, que a gente leva até hoje. Não me diga o que eu não posso fazer. E apresentou a complexidade do John Locke, né? Que acompanhou a série até o último momento. Porque a gente vê ele o tempo inteiro fazendo as coisas, querendo ajudar as pessoas, caçando, explorando a ilha. E de repente chega naquele momento ali e você descobre que o cara tava numa cadeira de rodas, né? E tipo, até aquele momento a série parecia uma história tipo comum. E de repente... Uma história de aventura com algum mistério. E ali ela se mostrou algo mais complexa do que isso. Sim. E era só o começo, né? Um milagre, por assim dizer, tinha acontecido. Algo especial tinha... Algo muito especial tinha acontecido. Naquela ilha. Sim. John Locke tinha razão o tempo todo. Mas... não quero me adiantar. Uma das sugestões que foram enviadas lá na caixinha é que os inícios das temporadas. E essa foi só uma pessoa que mandou, na verdade, que foi o Neto Aymar. E eu achei bem bacana, porque assim, apesar de a gente ter que lembrar, são 6 momentos então, né? Mas realmente, né, Lost teve, cada começo de temporada era um negócio que você tipo, já tava maluco na temporada passada, como terminava, e aí o início das temporadas jogava a gente para um outro lugar, né? Geralmente em séries, assim... os inícios são impactantes, mas são os finais que são mais impactantes. E em Lost, eu diria que tanto os inícios quanto os finais estão ali no mesmo nível de adrenalina, de choque, de surpresa e de criatividade. Concordo demais com o Neto, adorei a sugestão. E a segunda temporada, que foi inclusive enfatizada, é o meu começo de temporada favorito. Quando a gente descobre que aquilo não é um flashback e é uma pessoa dentro da escotilha, o jogo vira demais. É o meu começo favorito. Assim. É sempre uma virada, né? Praticamente. Né? É sempre uma virada. Porque quando você... Pra mim, assim, é lógico que tem... Todos eles são legais, mas o que ficou marcado pra mim foi o Downtown, né? Também. É a abertura. Downtown é da Juliet, né? Da terceira. A abertura da terceira, né? Eu já sinto arrepios até hoje quando escuto Make Your Own Kind of Music, que é uma música tão fofinha, mas eu me lembro da dinamite explodindo, do disco riscando e a gente descobrindo que a escotilha era habitada. Aquilo pra mim é espetacular. É difícil até escolher os momentos, né? É muito difícil, porque se parar pra pensar, a 6ª temporada, até a gente entender o que tinha acontecido... Que mergulho é esse? Eu fiquei assim... fazendo muitas teorias. Sim. Em minutos, assim. E por um segundinho a gente acreditou na galera que achava que eles estavam todos mortos. Eu embarquei um pouco. Confesso. O momento seguinte, esse com certeza é inesquecível. Eu acho que se eu parasse o vídeo agora e colocasse aqui, coloca na caixinha aí, o que vocês acham nos comentários, qual é o momento, acho que... Unanimidade, né? Ou metade ia acertar qualquer, porque assim, muita gente mandou, né? A Mihaly mandou, a Curadoriza, o Alexandre, o Lucas lá do Incrível Filme. Todos eles marcaram o momento do Not Penny Boat. Um momento que fez todo mundo chorar. Quem não tinha chorado até esse momento, chorou.
Não conheço ninguém que tenha passado incólume por esta cena. E ela é muito marcante. Sim. Apenas a mão a gente já reconhece, já sabe o que O olhar falando. do Charlie, o olhar do Desmond. Do Desmond, cheio de lágrimas, como os nossos. E a relação que eles tiveram, né? Porque tem outro momento nessa lista com os dois ainda. Sim, é uma amizade que até então a dupla, né, de amigos marcantes da série era Hurley e Charlie, lindos, incríveis, fofos, mas eles, dessa situação insólita que o Desmond estava passando, tentar salvar o Charlie repetidamente, eles viraram muito amigos. E é uma amizade que continuou mesmo depois da partida do Charlie. Sim. Porque o Desmond teve um bebezinho dele e batizou de Charlie. Eu não aguento, é muito fofo. Eu adoro essa parte. E esse momento do Not Penny's Bolts, tipo, a gente tem ali alguns episódios antes, aquele momento marcante do Greatest Hits, né? Que é aquela listinha, que aquele episódio, assim, pra mim, foi bizarro, porque eu lembro que, conforme o episódio começou e você vê ali o Charlie criando a listinha dos melhores momentos, quando a gente vê quando a gente sabia na época que era o episódio do Charlie. Na época a gente vê trailer, essas coisas, você sabia que era o episódio centrado nele. Mas quando começa o episódio, a gente vê ele montando uma lista, e não era por ele ser músico, a gente imaginava que eram músicas, né? Mas ele montando uma lista dos momentos da vida dele, ali eu falei assim, puta merda, cara, agora o Charlie é agora. Que momento? A gente tá desde o provavelmente 8º episódio, a gente tá desde o começo da temporada se preparando para uma possível morte dele, que o Desmond tá tentando evitar de toda forma, mas enfim. Os raios, trovões, tudo na ilha acontecendo. Né? Ele diz que ele tá tentando, mas que não importa o que aconteça, a história muda, mas o resultado é o mesmo, que é o Charlie morrendo. A gente talvez seja a morte que a gente estivesse esperando, a única morte que a gente estivesse esperando, que a gente estava um pouquinho preparado, mas o fato é que a gente não estava preparado para ela. A preparação foi bizarra. Um episódio desse que em muitas séries seria um episódio dado como filler, né? Tipo. Mas e foi uma despedida. Começa uma grande despedida. Uma merecida despedida, porque o Charlie é um personagem que teve seus altos e baixos, mas é um personagem muito legal, né? No fim das contas, foi um personagem que valeu muito a pena. E apesar de ser uma despedida, um episódio super emocional, sim, né? Eu também concordo, fiquei muito mexida por ele. Também traz conexões. Tem um impacto gigantesco na história. A gente descobre que o Charlie já tinha se encontrado com a Nadia. Com a Nadia. Num beco em Londres. Então, Lost não perde viagem, né? Sim. Mesmo quando é um episódio que você acha que é só muito emotivo, ele tá lá trazendo conexões. E faz e assim, e se não é o barco da Penny, é o barco de quem? Exatamente, deixou um mistério. Até aquele momento a gente não tinha noção do que seria. Tipo, a gente fala assim, bom, tem gente que vai chegar, mas... E se a Penny tá conversando com ele num barco, e se não é o barco dela, é o barco de quem, né? E acho que isso foi o que pegou, assim, naquele momento também, além, lógico, dessa parte emocional do Charlie. A esperança abalou-se ali. A gente estava cheio de esperança e ali ela começou a ruir. Pois é, agora vai estar tudo certo. Mas não é, como assim não é? Isso foi legal. Se desse certo, não era Lost, né? Exatamente. O próximo momento, creio que também seja unanimidade. Difícil lembrar de Lost e não pensar nisso. Isso tem que virar tatuagem, camiseta, boné. Eu por mim, faria uma bandeira. A bandeira. Eu uso até hoje. Acho que o pessoal já sabe até. Não tem como, né? Só falar? Ah, vamos falar, porque eu gosto de falar. É? Gosto. Então bora. We have to go back! Esse momento aí não tem jeito. E ó, esse foi o momento que mais gente mandou. A Mihaly também mandou. Tem gente que tem gente que mandou mais de um pedido, tá? Então assim, vou citar todo mundo. A Mihaly mandou, o Adriano, o Alexandre, o Oliveira Zezinho. E eu coloquei na lista também porque tinha que ter. Assim, eu fui ingênuo e falar assim, ninguém vai colocar isso, né? Todo mundo colocou, não tem. Todo mundo. Eu acho que acho que não, o pessoal não colocou mais, pensando assim, não é possível, já vou mandar esse. Todo mundo vai mandar esse, então eu vou mandar um diferente. Mas Sim. Eu acho que no fundo, todo mundo que assistiu Lost lembra disso. Porque a virada de jogo que foi dada no final dessa temporada, eu nunca vi em outra série. Sim. Nunca vi nada parecido, nem mesmo dentro de Lost. Olha que a gente teve finais de temporadas assim, impactantes, mas isso aí... E a coragem, né?
Porque eu lembro muito assim, é um episódio que a gente vê o Jack numa situação que a gente já conhecia, vamos dizer assim, sabia do histórico do pai. Então, quando você vê o Jack ali acabado, a gente tá acompanhando a história, você imagina que tem alguma relação com o pai dele. Com a separação. Com a separação, tem tudo aquilo ali envolvido. E você tá acompanhando, e a gente tá acostumado com os flashbacks. Né? Você, tipo assim, a chavinha é aquela, tipo, a Lost é uma série que mostra o que acontece na ilha e o passado dos personagens. E de repente você chega ali naquele final, o carro para ali no aeroporto, até aí tudo bem. De repente desce a Kate do carro, aí você fala, não. A primeira coisa que veio na minha cabeça, na verdade, não foi pensar que, tipo, que isso era no futuro. Não pensei exatamente nisso. Eu pensei eu falei assim, eles já se conheciam de antes? Será que tem uma conspiração diferente da história? A gente não sabe, né? Eu não imaginei que pudesse ser o futuro. Tipo, eu realmente fui ali vencido, assim. Eu falei, não é possível. Eu também demorei um pouco pra entender o que estava acontecendo. Mas a gente tem que admitir que a gente é muito ingênuo, né? Foi uma ingenuidade porque eles gostavam muito de enganar a gente. E eu, particularmente, gostava muito de ser enganada por eles. Sim. Eu adorava quando eles me enganavam. Eu adorava. Era muito legal. Não era o primeiro falso flashback que a gente via. Porque o primeiro tinha sido com o Desmond. Quando a gente achava que era um flashback, era o presente. Então, sim, esse nem foi o primeiro falso flashback, mas foi o primeiro flash forward. Que vai entrar aqui. A gente não estava esperando por isso... Mas a gente devia estar um pouco mais atento. Sim. Que eles gostam de fazer a gente de bobo. Sim. Ainda bem. Até porque... Por mim, eles podem fazer muitas vezes. Até porque é o que você falou, né? A gente já tinha tido uma liçãozinha no começo da segunda temporada, quando a gente tem a abertura da escotilha, né? Pois é. Ali a gente começa assistindo que lugar é esse, você não tá entendendo nada, tem alguém na bicicleta... O que tá acontecendo? Qual é o personagem que eles estão mostrando agora, né? Que lugar é esse? Passado de quem que a gente tá vendo? Exato. E aí, de repente, quando explode tudo, começa a virar aquelas coisas de espelho, câmera pra cá, câmera pra lá, e de repente a gente tem aquela cena que é sensacional, da câmera subindo a escotilha e vendo o Jack e o Locke lá na abertura, né? E no final da terceira temporada, eles nem precisaram fazer um jogo tão elaborado de câmeras, bastou a Kate sair do escuro e aparecer na luz, um recurso até simples. Sim. E o impacto que teve aquilo foi... A gente não sabia se a gente falava calma, ou se a gente ficava quieto assistindo. Exato. Foi difícil de digerir, mas foi maravilhoso. Não, mas o da Kate eu caí, no aeroporto eu caí. Caiu. Eu falei assim, não, eu acho que eles já sabiam o que estava acontecendo. Pra mim, eles sabiam que o avião ia cair, alguma coisa do gênero, assim. Eu comecei a ficar nessa paranoia. Eu falei, só que aí quando ela fala, quando o Jack fala, we have to go back, eu falei assim, não. Não, quando ela apareceu, eu demorei uns segundos pra processar, mas eu veio na minha cabeça, eles saíram. É. E é algo que você não espera, porque uma série que começa com um acidente de avião e as pessoas caindo numa ilha supostamente deserta e tentando sair dela a todo custo, você espera que o final seja as pessoas saindo da ilha. E de repente, numa season finale qualquer, sim, o desfecho que a gente esperava ver no fim aconteceu na metade da história. Exatamente. E aí, o que a gente vai... Pra onde isso vai? E foi, né? Pra muitos lugares. E aí é legal porque a gente tem, na sequência que mandaram também, foi o momento deles abrindo finalmente a escotilha, né? Só que a gente tem a outra visão, né? Não a visão do Desmond, no caso, que aí a Stella que mandou, o Alexandre também. E aquele momento era um momento que todo mundo esperava também, né? Todo mundo queria ver quando que abria a escotilha, quando que ia acontecer. E os caras deixaram a gente temporada inteira esperando. Mataram o Boone pra isso. Um sacrifício que a ilha pediu. Um sacrifício que a ilha pediu e o Boone... The Island. Aquela cena. Até hoje eu dou risada com aquela cena do Boone balançando os braços, falando assim: a ilha pediu, a ilha quer, não sei o que. Aquilo eu acho muito legal. E essa cena da abertura da escotilha, eu lembro que era um misto assim: que legal, abriu a escotilha. Aí eles vão chegando perto, né? Eles olham lá pra baixo. E aí eu falei assim: será que vai mostrar? Será que não vai mostrar? E você vê o tempo do episódio tá acabando e você fala assim: não vamos mostrar agora, vamos esperar 8 meses pra me mostrar isso. Porque assim, galera, quem não assistiu Lost na época, a gente, tudo bem, hoje algumas séries você espera aí 1 ano, 2 anos até pra ver a nova temporada. Lost levava em torno aí de 8 meses na pausa, né? Porque você tinha episódio semanal, que é muito melhor. Episódio semanal é melhor. E a série de mistério, inclusive, tinha que ser obrigatório. Obrigatório.
E aí a gente fica naquela coisa, acho que assim, lógico, da primeira pra segunda, eu acho que foi talvez o momento mais assim, porque a abertura da escotilha foi um impacto gigantesco, né? E no outro lado da ilha tinha uma criança sendo sequestrada. Sim, a jangada. A gente não tinha pausa, né? A abertura da escotilha era uma esperança Sim. de que alguma coisa fosse dar certo, porque, né? A gente tava numa situação tensa com a balsa. Putz, a gente ficou meses esperando. Quer dizer, eu nem esperei tanto assim, porque eu comecei a ver Lost um pouco atrasado e consegui emendar, né? Mas as esperas entre uma temporada e outra eram torturantes. E aí a gente não tinha o que fazer. Aí a gente ficava conversando, assim, sabe? Imaginando o que já tinha acontecido, o que ia acontecer. Era um exercício, assim, de paciência muito grande. E de criatividade, né? E de rever os episódios. Sim, revíamos muito, porque, né, era o que dava pra fazer. Sim. Às vezes eu falo para as pessoas que eu vi cada episódio de Lost umas 10 vezes e ninguém acredita. Alguns talvez mais. Sim. Eu vi Lost em todas as mídias possíveis. Todas. Começando com RMVB legendado, partindo daí, tudo. Todo mundo que mandou sugestão aqui sabe o que é RMVB legendado, mas tem uma galera que talvez não vai saber ainda, que não conheceu essa época. Eles são pessoas, talvez, que tenham sofrido menos na vida do que a gente, mas... Sofreu menos. Era uma época divertida, vai. Sim. A gente não perdia tempo ali, não. Porque, tipo, você tinha pelo menos Lost, né? Isso é um extra aqui. Lost tinha, nos intervalos de temporada, a gente tinha ali alguns jogos online que a própria produção da série preparava. Não era uma coisa tipo, uma empresa criou um jogo de Lost, criou uma coisa de Lost. Não. A própria série criava elementos, algumas histórias do entretenimento ali durante as pausas da série, o que era bem legal. Às vezes não era coisa assim muito grande, mas sempre tinha uma dica, sempre tinha alguma preparação pro que viria e até às vezes alguma informação para complementar o que a gente assistiu, né? Mesmo que era menos complexo, eu acho que foi antes da 5ª temporada, o projeto Dharma University. A gente fazia teste de aptidões para descobrir qual cargo a gente ocuparia na iniciativa Dharma. Ursão polar no logo da universidade. E a gente podia, no final, imprimir até uma carteirinha de estudante da Universidade Dharma. Pô, era muito legal. Aquilo era legal. E era super simples, não era desafiador, nada disso. Você ia preenchendo com as suas informações e no final eles te diziam qual a sua aptidão. E depois, mais pra frente, a gente foi ver o pessoal chegando na iniciativa Dharma. Poxa, muito legal. Eu sinto muita falta. Inclusive nesses extras que eles liberavam às vezes, teve um dos jogos, agora eu não vou lembrar, era o ARG, que você tinha que criar buscar algumas pistas, né, fazer uma historinha lá, buscar, ver o que tinha de dica dentro do conteúdo, e eles liberavam, tinha um dia específico, era anunciado, era no horário específico, meia-noite. Eu lembro que assim, a galera entrava à meia-noite pra ver quem conseguia descobrir primeiro, e aí era uma correria, e assim como a galera hoje, tipo, sabe, a Netflix ou a Amazon libera os episódios tal dia, tal horário. E se você tá muito afim de assistir, você vai lá assistir naquele horário, porque na hora que libera, você coloca lá, tá liberado. A gente fazia isso com um joguinho da série. Não era nem a série, era um joguinho, não era um episódio. Nossa, e como ajudava a passar o tempo, né? Porque a saudade era braba. Muito braba. Ajudava. Outro momento que vocês mandaram também, a Estela, o Alexandre e a Curadoriza mandaram esse, que também é brilhante, é sensacional, até porque tá no episódio que não é o melhor episódio de Lost. Ele é o melhor episódio da história da televisão, do streaming, do rádio, de qualquer coisa que você já assistiu, leu, ouviu, alguém te contou uma história. The Constant é a melhor coisa que já criaram em qualquer mídia. E nem é só a gente que tá dizendo, foi feita uma pesquisa por uma revista, não lembro qual, em que The Constant foi escolhido como o melhor episódio da história da TV. Então, estamos isentos aqui, tá? Sim. Não somos só nós que estamos dizendo. E a gente tá falando exatamente dentro do episódio o momento que o Desmond fala com a Penny no telefone, fazendo aquela conexão das consciências dele, né? Que tava ali viajando, pulando o disco do Desmond, né? Tava arranhado, pulando no tempo, que era o que o Faraday explicou pra ele. E aquele momento ali, a hora que, tipo, ele pega o telefone pra ligar pra constante dele,
a Penny atende, você fala, nossa, os caras, esse momento ali, pra mim, assim, eu não sou de chorar com série, eu sou muito duro, falar a real é essa. Eu não chorei nessa cena, mas foi por muito pouco, porque eu deixei pra chorar no final. Mas porque eles apelaram no final, porque eles apelaram com o Vincent. Ali foi apelação. Ali a gente vai conversar muito sério a respeito disso, porque quem gosta de cachorro, aquilo ali, assim, foi a rasteira final no coraçãozinho do fã de Lost. Se você tinha se aguentado até lá. Até ali, era o meu caso. Eu tava segurando ali, aí eu... Jack ali, olha pra cima, aí o Vincent vai dentro lá dele e fala... Aquilo foi uma covardia. Covardia, ali aquilo eu falei... foi uma covardia. Se eu encontrasse o Lindelof e o Cusey hoje, acho que eu falo, vocês foram covardes no bom sentido. No bom sentido. Foi incrível, foi incrível. Pra matar mesmo. Mas esse momento da Penny com o Desmond... Eu sou chorona, mas esse tá no meu top 5 momentos de Lost que me fizeram chorar. E eu choro toda vez que eu revejo. E eu revejo esse episódio todo dia 24 de dezembro. É o meu especial de Natal. Tem até uma folhinha lá que você deixa arriscada. Tô ali fazendo o pavê da ceia e vendo The Constant, porque a cena, na história, isso acontece no dia 24 de dezembro. Sim. É o meu ritual de Natal, é assistir. E é legal que assim, episódio. Você vê os detalhes de Lost, né? Pensando agora aqui. Pensei agora aqui. Acho que durante essa temporada do The Constant, os episódios anteriores, a gente tem ali alguns momentos que eles dão destaque para um calendário que tá na parede ali do navio, né? Sim. Do navio cargueiro lá. Então, quando você chega nesse momento que o calendário vira mesmo um personagem daquele episódio, que aí é o 24 de dezembro, que aí tem essa ligação, você fala, pô, o cara tava dando close até agora num calendário, pra quê, né? E de repente você fala, tá, é isso. Tanto é que depois você nem liga pro calendário, porque a cena, tipo, faz toda a conexão, e aí você entende tudo que tava acontecendo. Mas essa cena é brilhante. E, novamente, outro episódio que é muito emotivo, que mexe muito com a gente, mas que não fica devendo em nada na parte do mistério, na parte da ficção científica, que na época o pessoal pirava muito nisso, porque a gente tá trabalhando com viagem no tempo. Sim. E não é qualquer viagem no tempo, é uma viagem no tempo da consciência. Isso aí é brilhante. Ou seja, tudo isso acontecendo, mas a gente também tá tão envolvido emocionalmente com os personagens na cena do telefone que aquela tensão do mistério de entender como é que isso tá acontecendo, tudo aquilo desmonta no momento em que eles se falam. É bonito demais. E aí isso também te pode levar pro próximo momento, que é o momento que você lembrou, que ninguém marcou, e que é bem legal também, porque é muito importante pra série. Faz de conta que eu mandei pra caixinha. Exato. Esse é o meu momento. Esse é o seu momento. Esse é o meu momento. Tem relação com este episódio porque é um outro episódio do Desmond, o da terceira temporada, Flashes Before Your Eyes. E especialmente o momento em que ele encontra com a senhora Hawkins. Porque até então aquela senhorinha fofa, de cabelinho branco, tá ali vendendo joias. Sim. E no momento que o Desmond decide comprar a aliança pra Penny, ela se transforma e... Não. Você não vai comprar. Dá isso aqui. Não é assim que acontece. Você vai embora. Você parte o coração da Penny. E ela começa a falar o que ia acontecer dali pra frente. Quem é essa Aquilo mulher? gerou a minha espinha de tal forma. Quem é esta pessoa? O que ela tá fazendo ali? O que tá acontecendo? Enfim, ela aparece poucas vezes na série, mas em todas as vezes que ela aparece, ela é muito importante. Parece momentos muito marcantes. Então, o susto que ela me deu ali seguiu se repetindo até o fim da série. Que é legal depois, né? Que a gente vai ver, por exemplo, o flashback dela lá, que a gente vê. Não é dela o flashback, mas a gente vai ver ela no flashback como Eloise, né? Novinha na ilha, com arma e tudo. A gente nem imagina que ela fazia parte de tudo aquilo ali na ilha, no passado da ilha, né? É um personagem espetacular. A atriz, a Fionnuala, eu acho incrível. E o personagem, a senhora Hawkins, pra mim, é muito Lost. Tem muito a cara do Lost. Sim. E eu revi esses dias atrás, assim, esse episódio. Porque eu tava passando assim, e eu falei assim, deixa eu ver. Aí passei e falei, nossa, eu vou ver esse episódio. Só pra lembrar desse momento, porque realmente esse é marcante demais mesmo. Ninguém mandou, hein? Tudo bem, eu tô aqui pra isso. Agora são momentos que só uma pessoa mandou. São momentos bem legais, mas que assim, eu achei também que mais gente mandaria esses momentos. E a gente começa, por exemplo, com o final da série,
que é o Jack fechando os olhos, né? Tipo, faz muito sentido. Eu acho que fez muito sentido porque Lost tinha essa conexão dos olhos em vários episódios, início, final de temporada, episódios no meio, em vários momentos tinha isso aí, né? Então quando tem aquele close ali no Jack, eu achei, pô, vai acabar. Eles não acabam ali, porque eles mostram o avião primeiro, né? Depois volta e faz o final. Eu acho que fez muito sentido pro final, né? Era um momento que tinha que... Não tinha como acabar de outra forma, né? Eu acho que, assim, eu gosto, isso é muito pessoal, eu gosto muito de histórias que fecham ciclos, assim. E Lost trabalha muito com vários ciclos, se a gente pensar. Todas as viagens no tempo, as coisas estavam sempre todas conectadas. Então era tudo muito redondinho. Sim. Então a série terminar com o Jack fechando os olhos, depois de ter começado com ele abrindo, eu achei, assim, de uma beleza indescritível. O final de Lost é um tema muito polêmico, não Sim. pra nós, Sim. mas pra muita gente é. Essa cena em especial é incriticável. Incriticável, mesmo por quem não gostou do final da série, essa última cena não tem o que reclamar. Sim. Eu acho ela perfeita. A jornada do Jack, ela finaliza desse jeito. E assim, Perfeita. eu tenho problema às vezes com as pessoas falam muito assim, né? Não só de Lost, mas outras séries. Ah, porque não terminou bem. Ou, o final foi desse jeito, ou foi daquele. E eu sempre tive na minha cabeça que assim, a única forma, e acho que até, se eu não me engano, acho que o Neil Gaiman falou numa entrevista que o único final que é final pra uma história é se o personagem morre. Sim, porque a história dele, de certa forma... Porque se você pode contar um recorte, né? Muitas histórias são isso, são recortes da vida de um personagem naquele momento. Agora, se você quiser terminar a história daquele personagem, você tem que mostrar a morte dele, porque a partir da... Quer dizer que o cara... não, agora ele já conseguiu fazer o que ele tinha que fazer, acabou a série. Nossa, que final legal. Pode ser legal, mas você sabe que ele tá vivo, o que mais que ele fez, tal. Então se você... O único final é esse. Eu gosto de final aberto. Tem gente que não gosta. E acho que no caso do Jack, né, fechando os olhos, a história do Jack, que foi o que começou a história de Lost, ele abrindo os olhos, né, não tinha como você fechar a série sem ser essa cena, sem ser esse close nos olhos dele. Né? Com um adendo do Vincent. A apelação. Apelação, novamente, a gente falou. Eu tenho pra mim que seria muito injusto, eu tava achando um final um pouco melancólico, embora muito bonito para o Jack. Ele sozinho ali na floresta, no bambuzal, onde ele chegou. E ele morrer sozinho, depois de ensinar pra todo mundo ali, pra nós, Live Together, Die Alone, a gente pensou que ele fosse morrer sozinho. E não morreu sozinho, graças ao Vincent. Companheirão Vincent. Poxa, eu sou louca por cachorro. Aquilo ali pra mim é muito sensível. Sim. Quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, não, gente, não tem condições. Toda vez que eu vejo, eu evito ver o final de Lost se eu tiver um compromisso importante no dia seguinte, porque eu fico desfigurada de tanto que eu choro. Aquele final é sensacional. É incrível. Leco, a sua audiência é muito legal. Gostei deles, quero fazer amizade. E a Iraya mandou um momento que é muito especial pra mim também, então... Ela é fanática por ele. No que ela tá muito certa. Sim. Porque esse personagem é maravilhoso. O momento que ela mandou foi, abre aspas, My name is Henry Gale and I'm from Minnesota. Sensacional. A gente conhece Benjamin Linus assim. Mentiroso! Mentiroso! ele se mostra, em sua essência, desde o começo, um salafrário, mentiroso, manipulador. Mas o balão era verdade. O balão era verdade, só não era ele. Henry Gale existiu também. Sim. Só não era ele. Só não era ele. Que personagem incrível. Eu poderia ficar aqui 2 horas falando de Benjamin Linus. Será que vale um vídeo bem um dia? Eu acho que vale. Ele merece. Assim, na minha modesta opinião, tá no top 3 personagens de Lost. É uma pessoa com quem eu gostaria de conviver? Não. Extremamente perigoso. Sim. Mas é um personagem fantástico. E eu me senti muito representada por esse momento, porque um dos meus favoritos tem muito a ver com a apresentação dele enquanto Henry Gale, que é o momento em que ele já conseguiu dobrar todo mundo ali dentro daquela escotilha, foi convidado pra tomar um cafezinho da manhã, de boa, tá ali com comendo, o cereal da Dharma. Tá ali comendo a sua vasilha de cereal, aterroriza o Jack Locke, falando, poxa, se eu fosse esse mentiroso que vocês acham que eu sou, eu mandaria seus amigos pra uma emboscada. Sim. Ainda bem que eu não sou, né? Sim.
Ninguém tem leite? É. Assim, na maior naturalidade. Foi também um grande frio na espinha que eu senti. Eu falei, gente, esse cara aí é perigoso. Quem é esse cara? E é legal que assim, era o personagem que entrou secundariaço, assim, né? Não era pra ficar realmente. Depois a gente vai descobrindo as histórias, né? Era um personagem que teria uma passagem curta na série, mas que assim, o Michael Emerson, tipo, onde ele chega, na verdade, ele domina. Quem assiste outras séries com ele, hoje tem, acho que chama Evil, que ele tá fazendo. Sim. Essa eu não assisti ainda, mas ele fez Person of Interest, que é fantástica, e ele é um cara sensacional também. Ele também é manipulador em Person of Interest, mas em Lost, como Henry Gale, como Benjamin Linus, o cara foi aprendendo, porque ele não era esse cara de criança, né? Ah, e é uma outra discussão, né? Será? O homem nasce bom, sair de dando um tiro o corrompe? Sim. Qual é o filósofo? É o Rousseau, do Bom Selvagem, teoria do Bom Selvagem. Exato. Então aqui é cultura também, né? Estudioso. Rousseau. Tem a Rousseau. Poxa, Rousseau, não falamos da Rousseau. A Rousseau é um personagem interessante. Eu gosto muito da Rousseau. Achei um final injusto que ela teve, porque foi muito repentino, né? Sim. Mas o momento em que a gente vê a Rousseau do passado é sensacional. The Little Prince. Isso. Jean ali perdido, na deriva. Sim. E é salvo por uma jovem Danielle Rousseau. Danielle Rousseau. A cara do Jean, de todos nós, né? Todos nós inclinamos a cabeça assim. Parece um cachorrinho. Exatamente. Exatamente. Agora a gente tem dois momentos que mandaram também, que são mais felizes, mais com esperança e tal. O primeiro deles é a partida da jangada, né? Que o Alex mandou pra gente. Eu tava achando, gente, estamos tendo participação dos personagens, né? Adorei. E acho que assim, é um momento legal porque deu errado várias vezes, né? A construção da jangada em si foi complicada, teve vários problemas ali. Sabotagem, críticas, quem que fez, quem que não fez, por que fez. E aí quando eles conseguem realmente sair, vai dar tudo certo com a partida da jangada, né? Deu tudo certo, a partida deu certo. Mas no meio do caminho não tinha uma pedra, tinha um outro barco. Tinha uns outros, né? Tinha os outros. Eu acho que um dos temas principais de Lost é a esperança. Sim. Já falei bastante sobre isso nos nossos encontros, quando a gente fazia os Dharma Days. Uma das coisas que eu mais gosto. Como eles trabalham com esperança. E a esperança em Lost, ela é derrubada várias vezes e ainda assim ela vai lá e renasce. Então a partida da jangada é um dos grandes momentos de esperança. Eu gosto muito quando isso acontece na série. E aí dessa esperança a gente vai para aqueles momentos mais felizes que tem, né, essa esperança até do momento que eles estão dentro da ilha ali. Que foi o momento que o Mr. Obadiah, espero que eu esteja falando certinho, né, o nome, ele mandou um momento lá que eu acho genial também, que é quando o Jean, o Sawyer, o Charlie e o Hurley encontram ali aquela Kombi e resolvem pegar no tranco, né, colocar no morro ali e pegar no tranco pra ver se consegue pegar, só que também tem uma pedra ali, a gente tava falando de pedra, né? Literalmente. Eles têm que desviar daquela pedra e pegar a Kombi no tranco, dá tudo certo, mas é um momento assim que, putz, eu lembro que e a musiquinha, né? Então eles conseguiram tirar a versão de Chitãozinho Chororó da minha cabeça. Agora eu escuto essa música e eu lembro de Lost. Exatamente. E foi difícil, porque tocou na rádio, hein, Chitãozinho Chororó? Né? Olha, eu gosto muito desse momento também. O Hurley é o cara que lembra o tempo todo, tanto pros personagens que estão na série, quanto pra gente que tá aqui assistindo, que eles têm que se conectar o tempo todo com a humanidade deles, com os momentos deles. Porque eles estão tão preocupados em explodir coisa, em atirar uns nos outros, em fugir, em se esconder. E de repente do que eles precisam se lembrar de quem eles são. Sim, e acho que só viver ali. Então esse momento da Kombi trouxe uma alegria momentânea que eles estavam precisando. É a mesma coisa da época do jogo de golfe. Sim. Inclusive o próprio Jack reconheceu isso. Eu tô correndo pra lá e pra cá, salvando gente, fazendo operação no meio da floresta, e de repente tá todo mundo feliz porque acharam uma bolinha. Sim. E o Hurley é sempre esse agente muito especial, né? Ele entregando as marmitinhas lá pra galera. Desde o ele entrega duas pra Claire. Desde o primeiro episódio ele é esse personagem. Ele é muito importante. E acho que assim, ele também talvez seja o personagem dentro da série que tem a maior conexão com o público. Sim. Não assim a conexão tipo que o público se identifique, mas
a gente tá ali dentro, né, da ilha, né? Acho que é o personagem que mais parece que eu tô ali naquele grupo, no lugar dele, porque ele faz algumas perguntas, né? Quando ele faz o censo até, é o personagem que a gente se vê perguntando mais o que acontece, ou respondendo até algumas coisas simples, né, em relação à história. É a nossa voz dentro da série, nossa voz dentro da série. Nas dúvidas e também nas conclusões. E se a gente pensar, a gente tem personagens que são quase super-heróis, né, na série. A gente tem o Said, que é um soldado, um super soldado. Sim. Tem o Jack, que é um médico muito talentoso. A Kate, que enfim é uma exploradora cheia das habilidades. Todo mundo ali é muito especial de alguma forma. Sim. E o Hurley é uma pessoa super comum, né? Mas... o que ele fala, as coisas que ele faz são muito comuns. E no fim das contas ele sempre acaba resolvendo. Coração. Até o fim. Até o final. O que me faz pensar que, de certa forma, acho que o Jacob já sabia desde o começo que ele era o cara. Será? Eu, assim, isso não é tema desse vídeo, pode ser até o tema de outro vídeo. Eu acho que o Jacob é o vilão da história. Mas, a gente boa pode comentar. Teoria! Eu sempre achei que o vilão da história é o Jacob. Boa teoria! Eu ainda tenho isso pra mim, mas isso a gente vai comentar no outro vídeo, outro dia, aí a gente pode pensar nisso. O importante é que o Hurley é o mocinho. O Hurley é o mocinho, o Hurley é incrível. É o herói, inclusive. Faz todo sentido. Até porque ele ficou lá na clínica, passou por um monte de coisa, conheceu os números... Tem muita coisa ali pra ele, né? Então, eu acho que é um herói não reconhecido. Sim. O Jack é um herói reconhecido da série, mas o Hurley é aquele herói que tava ali o tempo todo, desde o começo e até depois do fim. Sim. Porque a vida do Jack acaba ali e a gente sabe que a do Hurley... A do Hurley ainda tem... Continuou. Muito chão aí. Mandando no Ben. Que maravilha! Foi ele que consertou o Ben. Exatamente. Um momento que eu acho que, assim, da lista... Eu diria que é o momento mais complexo. Momento assim, vai, porque o Alexandre mandou como momento pra ele, foi o episódio que conta ali a história do Richard Alpert. E aí não tem realmente como você pegar e falar um momento. É o episódio do Richard Alpert, né? O Abia Eterno, que a gente acaba vendo ali um passado e vendo vários easter eggs, vamos dizer assim, né? A estátua... Elementos icônicos da série a gente vê por outra perspectiva. Sim, da chegada do Alpert, né? A estátua, o Black Rock. E é um episódio que, assim... tem que estar sempre numa lista. Eu coloquei no canal aqui, tem o vídeo lá dos momentos, dos episódios essenciais de Lost. Esse episódio tá lá porque não tem como... E é belíssimo, né? É um episódio que talvez ele até caia bem pra quem não viu a série, não vai pegar várias referências, né? Sim. A questão da estátua, quem não viu antes a série vai perder o quão grandioso é aquele momento. Sim. Mas a história do Richard, o personagem Richard Alpert, é muito bonita, né? Sim. Humanizou o Richard, porque até então ele parecia uma entidade. Ele tava o tempo todo onipresente. Ele não envelhecia, ele não mudava, ele tava sempre ali. Eyeliner. Era uma... Exatamente. Eu tentei hoje, mas putz, é muito difícil imitar. Fazer uma homenagem pro Richard. Tentei, comprei um lápis especial pensando nele. Mas assim, ele não era muito humanizado, ele era quase um grilo falante, né? Era a voz da consciência, ele tava sempre o tempo todo, mas a gente não... O tempo todo e em todos os tempos. Em todos os tempos. Esse episódio humanizou o Richard, então eu já gostava do personagem antes, depois disso gostei muito mais, e enfim, todas as questões históricas que vem, né? A escravidão, o tráfico de escravos, pô, é muito bacana. E tem a garrafa. E nesse episódio tem a garrafa, que explica a rolha, que a gente não vai falar aqui. A gente achou que era uma metáfora, hein? É. Menino. Seguindo a sequência aí de momentos enviados pelo Alexandre. Alexandre, valeu mesmo, você mandou vários lá e vamos comentar mesmo. Tem um momento que eu acho realmente muito marcante, que foi a morte, né, a despedida da Sam e do Dean. Eu não esperava a morte deles. Eu achava que era um casal assim que chegaria até o final, não sei se ficaria na ilha, porque eu não tinha muita ideia assim, se eles sairiam da ilha realmente ou não, ou quem sairia, essas coisas. Mas eu não achava que eles iriam morrer. E a forma também como eles fizeram foi uma construção tão incrível pra mim, como foi a do Charlie, por exemplo, né? Porque tem todo o negócio deles tentando sair, pegar o submarino, e aí você tem toda aquela situação, e aí tem essa coisa do amor entre os dois, né? Que foi caótico no começo da série, sempre teve alguns problemas, né? Antes e depois ali na ilha também. E aí a gente vê ali que a Sam ficou presa
E o Jim tinha uma escolha, né? Ele não conseguiria, tipo, salvar ela e se salvar. E aí ele escolheu ficar com ela até o fim. Ele tinha prometido que eles não iam mais se separar no momento em que eles se encontraram, e ele cumpriu, ficou com ela. Porque eles ficaram separados, né? Ficaram muito tempo. 3 anos separados. Pelo tempo. Exato, por 3 anos e por 30 também, né? Se parar pra pensar. A ilha saltitando e eles separados. E é como se, depois de ver o fim deles, que me arrasou, assim. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei de luto no dia seguinte. Eu fiquei realmente enlutada. Sabe o que é pior naquela cena pra mim? Não é toda a cena. É a cena final da mão deles se soltando. Aquilo ali eu falei, cara, isso aí é sensacional. Tipo... E a trilha sonora, né? Que é espetacular. Sim. Foi de partir o coração, mas muito bonito, muito triste, mas muito bonito. Bonito do jeito que eles mereciam. Sim. Enfim, foi como se ela tivesse conseguido sair da ilha apenas para que a Dion tivesse uma chance, porque ela salvou a Dion pra voltar pra ilha e acabar morrendo na ilha, que foi o que eles tentaram evitar com a saída dela, porque, enfim, era uma gestante, ia morrer lá, conseguiu se salvar, teve a Dion, voltou e morreu na ilha. Morreu na ilha. Olha, essa cena foi... E assim, a gente já tava em choque, porque a gente tinha acabado de perder o Said, a gente achou que o Lapidus também tinha morrido. Acontece isso, o pessoal não tem dó da gente, né? Maldito Idmore, né? Que fez é ela voltar pra ele. Pois é. Mas ele tinha um plano. Tinha um plano. De certa forma, até funcionou. Sim. E ainda seguindo com o momento que o Alexandre mandou, a gente sai do momento mais triste e vai pro momento de ação, mas também é triste, mas que deixou um mistério, na verdade, né, depois, que foi a explosão da bomba da Jughead pela Juliette lá na escotilha, né? Olha, esse momento, na verdade, me deu até alguma esperança, porque eu achei que ela tinha morrido no momento que ela caiu no buraco. Sim. Eu tava ali já muito triste. Meu Deus, a Juliette não é aquela cena dela com o Sawyer. Sim, aquilo foi de arrebentar. Eu tava realmente muito triste. Aí a gente viu ao vivo esse episódio. Foi pro intervalo, no momento em que ela cai no buraco. Quando volta do intervalo e, enfim, os desdobramentos, de repente mostra ela viva no fundo do buraco. Então foi um momento em que eu me recuperei por um instante. Opa! Ela não morreu! Sim. Calma que ela não morreu. Enxuga as lágrimas. Tá tudo bem. Aí ela explode a bomba. E acontece o quê? Fica tudo branco em vez de ficar preto. Era flashback, era flash forward, e de repente o final branco, aí você não entende mais nada. Aí acabou, né? O que eles vão inventar aí agora? Mais 8 meses sem Lost. E a gente só lembrando da ceninha da tela branca, da tela branca, da tela branca. Os caras eram brilhantes. Brilhantes, brilhantes. Esse final eu revejo com muita frequência. Tem alguns episódios, quando eu vejo, eu simplesmente bato palma. Porque eu falo, cara, esse é um deles. Que fim sensacional. Que aí você revê esse episódio, você vai lembrar de um outro, você fala assim, nossa, mas teve isso aqui tem uma conexão com tal episódio. E aí você fala, putz, porque o Jughead, né, que é um episódio bem legal também, que Sim, você fala, nossa. Eu gosto muito desse episódio. E aí você vai lembrar de tudo isso assim, você fala, meu, os caras... E tem gente que acha que não tava tudo pensado. Tudo pra mim, tudo se encaixa. Sim. Assim, tudo fez sentido. E toda vez que eu revejo, eu percebo mais isso. Então Lost é uma das séries que... Eu gosto de rever as séries que eu gosto, todas elas. Mas Lost eu acho que é importante a gente rever. Depois de saber como acabou, tudo o que aconteceu, quando a gente revê, a gente vai encontrando as migalhas pelo caminho. Sim. E tudo faz muito mais sentido. Você vem em perspectiva, né? Então você consegue ter essa visão do todo e aí fica muito mais incrível, realmente. Os caras tiveram... Por mais que a gente saiba hoje, por entrevistas de produtores... que falaram que eles tinham um plano de 3 temporadas, mas aí questão de audiência, de contrato, de grana mesmo, eles tiveram que esticar a série, e aí tem alguns momentos realmente que acabam entrando, que a gente pode pensar que foram colocados para encher linguiça, que o pessoal até fala, né? Mas que de certa forma eles conseguiram colocar sem ser elementos ou momentos chatos e fora de contexto da série, né? Eles conseguiram, tipo, prolongar aquilo, mas pelo menos deixar o contexto, o sentido, para onde eles queriam chegar, que a princípio o que a gente sabe de entrevistas deles mesmos, era onde eles queriam chegar, era esse final, mas o caminho que tinha que correr, eles queriam correr na metade do tempo, e a galera falou assim, não, tô pagando, então vocês têm que continuar aí um pouquinho mais. E o mundo das séries, né, da TV, especificamente da TV relacionada às séries, é assim que funciona. Sim.
É um dilema, né? Ou é isso ou é cancelamento. Exato. A gente não quer que as nossas séries sejam canceladas, então a gente tem que lidar com o sucesso delas. E o sucesso requer que elas sejam esticadas. Agora, como que isso vai ser feito é que é a grande questão. E, na minha opinião, acho que Lost fez muito bem. Nos apresentou novos personagens, os coadjuvantes que são interessantes, que são divertidos, trouxe novas perspectivas, outros pontos de vista pra história que a gente já tinha visto. Então, eu não tenho, assim, Olha, é muito difícil apontar momentos que eu não goste. Eu sei que eu sou suspeita. Sim. Mas é difícil eu dizer, putz, isso aí é muito chato. Mas você faria uma tatuagem com o número 5, assim? Ai, gente, por quê, né? Acontece, né? Um episódio 121? Ninguém é perfeito. Né? 121 episódios. A gente tolera. Tá bom, né? Tem série que tem 30 hoje e tem episódio ruim? Tem série que tem temporadas inteiras que a gente fala por que isso aconteceu, Por que né? que fizeram isso? E em Lost não tem. Westworld, terceira temporada. Eu acho que o Jack podia fazer mais umas 10 tatuagens, assim, a gente teria que tolerar. Exatamente. Pensou uma série só sobre as tatuagens do Jack? Não. Ninguém ia pagar isso. E o último momento da lista de momentos memoráveis de Lost foi enviado por uma pessoa que tá sentada aqui, isso fui eu, que ninguém mandou, mas eu acho que é um momento tão assim, pra mim é um momento de maior impacto da série, porque foi a morte da Alex, porque eu realmente não esperava aquele momento na quarta temporada, até porque você tinha ali o Ben, que a gente falou, né, várias vezes, a gente sabia que ele era um manipulador gigantesco e a gente via que ele tinha praticamente tudo sob controle. E aí, de repente, nesse momento aqui que a Alex está lá ajoelhada, com a arma na cabeça, o Martin Christopher Kimi, que é um personagem sensacional. Grande vilão. Vilãozaço, assim. Vilão. Tá lá com a arma na cabeça dela, o Ben fala assim, não, vai, até parece, vai fazer isso daí, né? E ele não acreditava que ele pudesse dar o tiro na cabeça da Alex. Aquele momento eu falei assim... Ele acreditava que tinha tudo sob controle por conta de algumas regras que o jogo, que ele jogava com o Widmore. Ele acreditava que essas regras fossem ser respeitadas. Sim. Então ele estava muito seguro de si que aquilo era só um blefe. Sim. E a gente, por mais que a gente saiba que o Ben é mentiroso, manipulador, não é uma pessoa confiável... Não é engraçado como a gente confia nele também, nesse momento? A gente meio que embarca na dele. A confiança dele tá muito confiante de que não vai... A gente, de certa forma, acredita nele. Você fica tenso porque é uma personagem que tá ali, Exato. Né? Você fala... O momento é tenso, mas eu super embarquei. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Ele tem um plano. Como ele diz pro... Sempre tem um plano. Ele sempre tem um plano. Sempre tem um plano. Então... É muito chocante, de fato. Não esperava que aquilo fosse acontecer. É muito triste porque é o momento em que a Alex, que não se dava com ele a vida toda, ela pediu: pai, por favor. Ela o chamou de pai. E foi a última coisa que ela disse. Os olhos esbugalhados. E a última coisa que ela viu foi o pai renegando. Ela não é minha filha, essa menina não significa nada pra mim. Que era tentando manipulação, né? Tipo... Tentando usar achando isso. que o Kimi ia falar, bom, então você não vale nada, beleza, não vou fazer nada. Mas o Kimi... sabia, né? Provavelmente o Kimi tinha informação. Sim, tava bem instruído, né? Foi muito chocante, muito triste, assim. Muito, muito triste mesmo. Concordo com você. Esse momento, eu acho que... Assim, foi um momento que talvez tenha acontecido algo que eu não esperava mesmo. E aconteceu. Tipo, foi assim a... Porque não teve construção, né? Como as outras mortes muito grandiosas tiveram. Sim, a construção que teve foi assim. A gente sabia que os militares lá, né? O grupo do Widmore tava na ilha, tinha invadido, chegaram ali na vila, mas assim, até aí eles chegaram realmente cheios de armas e tal, não sei o que, mas eu achei que ia acontecer alguma coisa tipo, eles vão levar o Ben. Aí como que o Ben vai se livrar agora desse grupo do Widmore e como que vai ser? O que eu pensava era, será que nós vamos ter um confronto frente a frente, o Ben e o Widmore, ainda na série, né? Então eu pensei nisso e de repente a gente teve essa morte da Alex que eu falei assim, cara, que bizarro. Eles eu fiquei assustado. conseguiram surpreender a gente mais uma vez. E surpreender com uma morte que a essa altura já não era nenhum recurso incomum na série, porque a gente já tinha perdido alguns personagens. Sim. Inclusive a própria Rousseau um pouco antes. Sim. Então, a essa altura a gente já estava, de certa forma, acostumado com gente morrendo. Sim. Gente
importante, né? Sim. Gente que tinha personagens importantes. E ainda assim eles conseguiram nos surpreender. E Lost nunca foi uma série que usou, né, essa coisa das mortes pra mostrar que a história estava sendo bem contada ou que o personagem era importante. Os personagens que morreram em momentos que precisavam morrer, né? A preparação toda feita e tal, né? Então, a gente falou aqui da morte da Sam e do Dean, a gente falou da morte do Charlie, que foi tudo bem preparado para aquele momento. Você até esperava que ia acontecer, torcia para que não acontecesse, né? Você fala assim, não faz isso aí não. Mas aí quando acontece, você fala, parabéns. Muito bem feito, os personagens dessa forma ficou bacana. Mas nesse momento, acho que foi aquela que eles falaram assim, não, vamos surpreender a galera. Por mais que não seja um personagem do primeiro grupo, vamos dizer assim, né? Mas ela tinha uma importância para Danielle, que a gente tinha um apego, né, a Danielle no momento. A gente, apesar do Vic ser o vilão, a gente tinha um apego com o Ben. Então, assim, ele ser naquele momento vencido foi legal, né? Porque a gente sempre viu o Ben ganhando. Sim. E naquele momento a gente falou assim, opa, tem alguém que parece que peita ele e talvez consiga ganhar dele, né? E é páreo. Páreo pra ele. Alguém páreo. A questão do apego com o Ben é muito verdade. Eu sempre tive muito apego ao Ben. Ele maltrata... Ela te deu 8 facadas e o senhor continuou com ela. Exatamente isso. O Ben engana a mente e eu sempre caio na dele. Então, pra mim, a parte mais chocante foi porque eu confiei na confiança dele. E ali mostrou uma vulnerabilidade com a qual eu não contava. É um momento... É incrível, forte. incrível. Antes de finalizar o vídeo, eu quero agradecer vocês aí que mandaram todas as sugestões, todos os momentos marcantes de Lost. Eu sei assim, tem vários outros, cada um tem os seus momentos, né? Então assim, essa é uma lista de uma galera que mandou, que participou aqui. Muito obrigado. Obrigado, Ju, também. Eu que agradeço. Por topar. No sabadão à noite, tá fazendo a gravação. Tem coisa mais legal pra fazer no sábado à noite do que falar de Lost? De Lost sempre, não tem horário, né? Tenho feito isso nos últimos 18 anos. 18 anos. E se você tem um outro momento marcante também, que a gente não comentou aqui, porque a gente comentou que o pessoal mandou, mas a gente foi colocando uns acréscimos aí no meio, uns spin-offs no meio ali. Um monte de adendo. Um monte de adendo, tem vários adendos. Esse vídeo deve estar longo. Manda aqui nos comentários, porque eu vou responder todo mundo, a Ju vai ficar de olho também nos comentários. A gente conversa sobre esses momentos também. E Lost a gente sabe que tem pelo menos 108 momentos, no mínimo. E a gente comentou aí 16, 15... 23, 42... Tem muita coisa. Se deixar, a gente comenta 316. Sim. E aí é outra coisa, né? No meio do vídeo, como a gente falou, tem vários momentos lá que podem virar vídeo também. Então, se você quiser alguma coisa de Lost, deixa aqui nos comentários. Mas principalmente nesse vídeo, qual o seu momento favorito que ficou de fora dessa lista, pra gente conversar mais. E fica também de olho nos seriados lá no Instagram. E a Ju, vocês podem seguir ela principalmente no Twitter, né, Ju? É onde eu apareço com mais frequência e ainda falo de Lost. Ainda fala de Lost. Periodicamente. Sempre tem um jeito, sempre tem um jeito, né? Eu não consigo nem sair. Não é que tenho que voltar pra ilha, eu nunca nem saí dela. A gente sai da ilha, a ilha não sai da gente. Nunca. É isso jamais. que acontece. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Ju, mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que precisar, eu tô aqui. Vai ter vários momentos. Acho que hoje a gente já teve umas ideias. Já, várias. Então, galera, muito obrigado. Bom aniversário de Lost nesse 22 de setembro. E a gente se vê em breve com mais vídeos. E quem sabe aí em breve com mais vídeos sobre Lost também. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Namastê e boa sorte.